Eu louvo a Deus, irmãos, poder estar mais uma vez aqui. É uma alegria. É sempre um prazer estar junto com os irmãos. Nós temos aqui um laço de amor, de carinho por essa igreja. Então, quando nós somos convidados, nós somos intimados, então ficamos felizes por estar aqui na presença do Senhor, junto com essa amada igreja. Tá bom? Então, fica mais uma vez aqui o nosso carinho e o nosso amor pelos irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Os amados que já encontrarem, eu vou pedir, por favor, que você fique de pé, tá bom? Iremos fazer essa leitura juntos. Vamos acompanhar juntos. 1 Tessalonicenses. Fica no Novo Testamento. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Faremos a leitura do versículo 9 até o versículo 13. Tessalonicenses, capítulo 4. Vocês acharam? Amém? No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Só até aqui, irmãos. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos por Tua palavra. Pedimos, ó Deus, ao Teu Santo Espírito que nos ajude, nos instrua. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações, nos exorta, nos encoraja. Queremos ouvir, Senhor Deus, a Tua voz através da Tua palavra. Nós oramos gratos desde já por Teu amor e graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. O pastor Gerson esteve com os irmãos domingo passado e ele iniciou um assunto em 1 Tessalonicenses e ele me pediu, Jackson, que eu gostaria que você desse continuidade, porque isso seria bom para amarrarmos um pouco mais o assunto que aplicamos na Igreja de Clima Bom. E o assunto que o pastor Gerson tratou foi sobre a pureza e a santidade na vida do cristão. Nos versos de 1 a 8 do capítulo 4, o apóstolo Paulo nos instrui sobre a necessidade da pureza sexual, da vida do cristão e da santidade em tudo isso. E a santidade, irmãos, é algo que permeia toda a vida do cristão, toda a esfera do cristão. Então, sem santidade, não é possível servir a nosso Deus. Ou seja, a santidade é algo, sem santidade não é possível, ou seja, é algo inegociável. Servir a Deus exige dos seus filhos, dos seus servos, santidade. O nosso Deus, ele é santo e é imprescindível que nós também sejamos santos. Todos nós devemos viver em santidade. 1 Pedro 1,16 nos diz, sede santos porque eu sou santo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, Senhor, sou vosso Deus. Então, para termos uma ideia firme, nós precisamos viver em santidade. É algo imprescindível, é algo inegociável. Eu preciso e devo ser santo, porque o Deus a quem eu sirvo, Ele é santo, santo, santo. Irmãos,
a igreja do Senhor deve pregar, deve viver essa santidade em suas vidas. Então, hoje, um assunto baseado nessa leitura que fizemos, vamos ver uma vida que agrada a Deus. Uma pergunta para você: o que agrada a você? Nós temos nossas próprias regras, né? Eu até gosto de ouvir quando alguém diz: olha, minha casa, as minhas regras. O que agrada a você? Nós temos várias coisas que podemos dizer. Olha, o que me agrada é que alguém não fale alto. Me agrada quando alguém cumpre aquilo que ele prometeu. Me agrada quando alguém ele faz aquilo que é correto. Me agrada quando eu vejo alguém vivendo injustiça. Então, isso nos agrada, não é verdade? Isso nos agrada. Se formos fazer uma lista do que nos agrada, vamos fazer uma lista imensa. Mas, o que agrada a Deus? Como viver uma vida que agrada a Deus? Como eu devo agradar a Deus? A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos instrui, nos ensina toda essa verdade. Nós às vezes só pregamos um Deus, que Ele é amor, e é amor. Que Ele é santo, Ele é santo. Mas também temos um Deus exigente. Temos um Deus que não brinca. Temos um Deus que zela por sua palavra. E, no entanto, devemos viver de acordo com a palavra do nosso Deus. Então, uma vida que agrada a Deus. Uma vida que agrada a Deus, ela é evidenciada por pelo menos 2 fatores, ou 2 passos que vamos ver no texto que acabamos de ler. E eu vou pedir toda a sua atenção nesse momento para o que vai nos dizer a palavra de Deus em relação de como viver uma vida que agrada a Deus. Ansioso? Muito bem. Então vamos ver o que nos diz a palavra do nosso Deus. O apóstolo Paulo iniciou o versículo 9. Ele começa dizendo: no tocante ao amor fraternal. No tocante ao amor fraternal. Não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Então, o primeiro passo de uma vida que agrada a Deus é o progresso do amor fraternal. Progresso do amor fraternal. Note comigo que Paulo inicia os versos 9 dizendo: no tocante ao amor fraternal. Vamos memorizar essa parte, no tocante ao amor fraternal. O amor fraternal, no grego, ele significa Filadélfia. Você já deve ter ouvido esse nome, Filadélfia, o nome de uma cidade, né? Mas Filadélfia, a tradução no grego quer dizer filo, amor, e adelphos, irmãos. Filo, amor, e adelphos, irmãos. E esse amor que nos fala Paulo, é um amor mútuo. É um amor mútuo. Eu amo você e você me ama. Ok? Esse é o amor Filadélfia. Eu amo você e você me ama. É um pouco diferente do amor que nós falamos como amor ágape, que é o amor unilateral. Ou seja, eu tomo a atitude de amar o meu irmão. O amor Filadélfia é o amor mútuo. É um amor mútuo. Ou seja, o amor mútuo é o amor que eu amo você e você me ama. É um pouco diferente do amor ágape. Agora, o amor fraternal, o amor Filadélfia, esse amor que é mútuo, ele é opcional? É opcional? Não. Ele não é opcional. De forma alguma. Olha o que nos diz 1 João, capítulo 4, versículos 7 a 12. Abra sua Bíblia, por favor. Você vai lá no livro de 1 João. Você marca onde você está aí, 1 Tessalonicenses, e você vai para 1 João. João, no capítulo 4, versículos 7 a 12.
João capítulo 4, versículo 7 a 12. João vai dizer, o apóstolo João: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, o amor de Deus, esse amor fraternal, ele não é opcional. Nós devemos amar. E qual é a motivação desse texto que vimos aqui? Qual é a motivação que nos dá para amarmos uns aos outros? Porque Deus nos amou primeiro. Nos diz no versículo 11 que foi de tal maneira. E que tal maneira foi essa? Qual foi a tal maneira? Deus nos amou, Ele nos enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para pagar por nossos pecados, para pagar uma dívida que jamais poderemos pagar, e tudo isso por amor. Então nós, a igreja do Senhor, devemos praticar o amor fraternal, o amor uns pelos outros. É fácil? Não é fácil, não. Não é fácil. Ele tem tantos defeitos que você nem consegue contar. A minha esposa sabe disso. Mas a palavra de Deus nos diz que devemos amar uns aos outros. Devemos suportar. Eu devo amar o meu irmão olhando para Cristo, sabendo que eu não fui o primeiro. Foi Ele quem me amou primeiro. Então, essa tal maneira, ela me constrange, ela me impulsiona, ela me dá forças para que eu obedeça a palavra do Senhor no tocante ao amor fraternal. Eu devo amar o meu irmão, porque de outra forma, nos diz aqui a palavra de Deus, se eu amo a Deus, então é óbvio que também amo o meu irmão. Do contrário, como é que eu vou dizer que amo a Deus se eu não amo o meu irmão? Se eu não amo a Deus que não vejo, imagine o meu irmão que está perto de mim. Então, o amor fraternal é inegociável, é um mandamento do Senhor. O que mais nos diz as Escrituras? O que ela nos ensina? Que o relacionamento entre os irmãos deve se levar em consideração o padrão de Deus. Que padrão é esse, irmãos? Que padrão é esse? João 15, versículo 2 nos diz que o meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu devo amar o meu irmão. Eu devo amar o meu irmão. O amor, irmãos, é uma atitude. Eu decido. Eu amo o meu irmão. Isso faz toda a diferença. Você concorda comigo? Faz toda a diferença. Porque se esta igreja, ela decide firmemente no Senhor, vou obedecê-lo, vou amar a Deus, vou amar os meus irmãos, quão grande bênção será? Que coisas maravilhosas Deus poderá ainda fazer no meio do povo dele, quando se toma uma atitude real, firme, consciente, fortalecida, de amar uns aos outros. A palavra de Deus, irmãos, nos ensina, ela nos instrui nessa verdade. E diz mais Paulo: e vocês já estão, versículo 1. Aliás, versículo 9, irmãos, perdão, versículo 9. Você volta lá para
1 Tessalonicenses, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis, por Deus, instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Paulo ficou feliz quando recebeu a notícia daquela igreja. Para você ter uma ideia, você sabe quanto tempo Paulo passou nessa igreja? Foi a segunda viagem de Paulo para a Europa. E nessa segunda viagem, Paulo fundou a igreja em Tessalônica. Mas sabe quanto tempo ele passou lá? 3 semanas. Não deu para Paulo ensinar tudo. Muitas coisas ele vai tratar ao longo de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, de problemas, de situações que ele vai precisar exortar os irmãos. Mas esta igreja que nasceu ali, apenas com 3 semanas, uma igreja nova, mas o seu proceder, o seu amor entre os irmãos, uns pelos outros, o amor a Deus, a vontade de servir, o empenho na obra do Senhor foi tão grande que chegou aos ouvidos de Paulo. Olha, eu estou feliz com vocês, eu estou vendo que vocês já estão sendo conhecidos em toda a Macedônia. Já chegou aos meus ouvidos. É como Paulo dizendo, eu louvo a Deus por sua vida, eu louvo a Deus porque vocês estão crescendo, vocês estão desenvolvendo. É tão bom, irmãos, quando o irmão, entre nós, ele sai para uma viagem e ele vai continuar a obra do Senhor, e ele fica sabendo de notícias, e ele diz, olha, a igreja em Clima Bom está crescendo, a igreja de Clima Bom está desenvolvendo, o seu amor entre os irmãos está muito grande, e isso está facilitando toda a obra, porque mais pessoas estão ouvindo, mais pessoas estão vendo ali a bênção de Deus, e as pessoas começam a ouvir, o que está acontecendo? É Deus. É a palavra de Deus se manifestando na vida daqueles que abrem o seu coração, a sua vida, para a palavra de Deus. Paulo ficou feliz. Imagine o coração de um mestre, imagine o coração de um discípulo, de um apóstolo, que ensina e que espera que a sua igreja cresça. Irmãos, eu imagino que o coração de Paulo estava transbordando de alegria. Estava feliz demais. E vi que aquela igreja estava indo bem. E ele diz, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva. Sabe por quê, irmãos? Porque não precisava. Paulo estava feliz demais com os resultados daquela igreja. Estava bom demais. Sabe aquela tarefa que você cumpre e você no final de tudo você faz? Que bom. Deu tudo certo. Deus foi glorificado. Deus está sendo glorificado. Essa igreja está indo bem. Olha, irmãos, eu não vou acrescentar mais nada. Vocês estão indo bem. Vocês estão amando uns aos outros. Isso é bom. Isso é bom demais. Continue assim. Continue desse jeito. O amor é o centro e também o primeiro mandamento que resume toda a lei de Deus. Toda a lei de Deus. Lucas 10, 25 e 28 nos diz, amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Esse é o resumo dos 10. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, como estamos nesse quesito? Como estamos nesse quesito? Estamos realmente vivendo um amor fraternal? A igreja tem mostrado diante de Deus que está vivendo esta verdade em suas vidas. O amor fraternal tem sido uma marca na vida do povo de Deus, desta igreja. Sabe, às vezes a palavra de Deus, ela bate de frente conosco, ela entra em nossos corações, ela penetra, nos move de uma maneira que muitas vezes o que vai sair lágrimas dos nossos olhos, o nosso coração vai arder, porque é a palavra de Deus. Mas nós temos que corresponder. Temos que dizer para nós mesmos, eu estou vivendo realmente aquilo que Deus quer para a minha vida.
o meu coração tem tido espaço para a palavra de Deus? Ela tem sido prioridade na minha vida? São autoanálises, irmãos, que devemos fazer da nossa vida cristã, da nossa vida com Cristo. Eu estou realmente indo bem? Numa escala de 1 a 10, como eu colocaria a minha vida hoje em relação ao amor fraternal? Como eu estou? Estou aí no 8? Estou no 9? Estou no 7? Como está? Agora, algo interessante, irmãos. Aliás, tudo aqui é interessante. Mas veja algo mais. O verso 10. Olha o verso 10 comigo. E, na verdade, estáis praticando isto mesmo para com todos os irmãos, em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes. O que é que tem na sua Bíblia? Cada vez mais. Cada vez mais. Paulo ficou entusiasmado. Que bênção, que maravilha em ver essa igreja crescendo. Ver os Tessalonicenses indo bem. O amor de vocês tem se espalhado. Mas contudo, irmãos, Paulo está dizendo, mas contudo, preste bem atenção. Contudo, eu exorto vocês a progredirdes cada vez mais. O que é que Paulo está nos dizendo aqui? O que a palavra de Deus nos revela neste versículo 10? Que se estamos bem, se estamos progredindo bem, devemos progredir mais. Não pare. Não desista. Aí vem o que chamamos de constância, perseverança na vida cristã. Porque às vezes corre o risco, irmãos, de quando chegamos a certo ponto de haver um relaxamento. Já estamos bem, né? Até aqui está bom demais. Paulo diz, não. Continue crescendo. Se você tem orado, ore mais. Se você tem pregado o Evangelho, continue falando do amor de Deus para mais pessoas. Se você tem crescido, tem desenvolvido, continue. Não desista. Sabe uma das coisas que eu sempre digo? Cuidado. Porque a palavra de Deus ela nos orienta quanto a isso. O inimigo de nossas almas, Satanás, ele não cochila, ele não dorme. Ele tem um propósito, é atrapalhar, é destruir, é minar o povo de Deus. Então, se você está crescendo, irmão, continue. Se as coisas estão difíceis, as lutas estão grandes, não importa, continue buscando Deus. Ore mais. Se as circunstâncias não são favoráveis, o que importa? Porque nessa vida, Cristo não nos prometeu nenhuma facilidade. Irmãos, eu não estou mais orando, não estou mais indo para a igreja porque as lutas estão tão grandes. Quem foi que disse que Cristo prometeu uma vida de flores para você? No mundo tereis aflições. Mas o meu irmão é difícil demais, como é que eu vou amar ele? Quem te capacita é Deus. Peça a Deus ajuda. Fale com Ele, abra o seu coração. Às vezes não é o nosso irmão que precisa mudar, não, é nós que precisamos mudar. Mas para isso temos que ser humildes, temos que reconhecer a nossa fraqueza, as nossas lutas, os nossos erros. E procurar com diligência, com pressa,
a obedecer a palavra de Deus no tocante ao amor fraternal. Afinal de contas, qual é o nosso limite? Qual é o nosso limite? Como cristão, como crente, qual é o seu limite? Onde você pretende chegar? Sabe qual é o nosso limite, irmãos? É Cristo. O nosso alvo, a nossa busca de amor, a nossa busca de fidelidade, a nossa busca por fazer o que agrada a Deus, olhando para Cristo. Ele é o nosso limite. Ele é o nosso limite. Olha o que nos diz Efésios 4. Abra sua Bíblia, por favor. Marque onde você está. Volta um pouco para Efésios, capítulo 4. Efésios 4. Efésios 4, versículos 12 a 13. Olha o que nos diz. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a perfeita estatura, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens e pela astúcia com que nos induz ao erro. Então, qual é o alvo? Qual é a estatura? Qual é o modelo? É Cristo. Se desejamos viver uma vida que agrada a Deus, e temos que desejar, então a palavra de Deus está aqui, irmãos, nos orientando, nos ensinando, nos instruindo no que devemos fazer. E a palavra de Deus nos exorta, ela chama a nossa atenção para o amor fraternal. Então está aqui o primeiro passo para uma vida que agrada a Deus, segundo o texto que lemos. Progrida no amor fraternal. Devemos progredir, crescer, desenvolver no amor fraternal. Isso vai agradar a Deus? Com certeza. A igreja vai crescer em todas as instâncias? Com certeza. Deus vai ser glorificado? Amém. Porque essa é a vontade de Deus. Não existe esse termo, irmãos. Se queremos agradar a Deus, então temos que entender que somos um corpo. E esse corpo ele deve ser bem ajustado. Devemos trabalhar como um só. Devemos unir nossas forças. Porque o nosso inimigo, irmão, não é o nosso irmão do lado, não. Nosso inimigo são as potestades desse mundo. É Satanás que está se levantando cada vez mais para destruir a igreja do Senhor, mas ele não vai conseguir. Porque louvado seja Deus, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas não devemos vacilar, não devemos dar brechas para que o inimigo ele entre, para que o inimigo venha atrapalhar, venha minar a obra do Senhor. Então, amar uns aos outros é algo imprescindível. Segundo passo de uma vida que agrada a Deus é a necessidade de trabalhar com diligência e dignidade. Olha comigo os versículos 11 a 12, irmãos, agora, por favor. Você volta lá para 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 11 a 12.
Vamos pegar o 10 para encaixarmos melhor. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para que todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Versículo 11. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade, para com todos de fora e de nada venhais a precisar. O que nos diz agora a palavra de Deus? A vida que agrada a Deus, uma vida que agrada a Deus, ela necessita de uma vida de trabalho com diligência e dignidade. Essa igreja ela estava sendo exortada a cuidar de seus próprios negócios, em vez de viver uma vida leviana no assunto de trabalho. Vamos entender esse assunto um pouco mais à frente. Você vai captar o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está exortando esses irmãos a viver trabalhando e com dignidade. Porque ele diz, e a diligenciardes por viver tranquilamente e cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos. Só para termos uma ideia, o alvo de procura no topo do Google hoje, só para você ter uma ideia, é trabalho. Porque as pessoas estão cada vez mais investindo, né? Querem trabalhar, necessitam. Então o alvo, assim, a procura é imensa por trabalho. Mas o interessante é que toda a Bíblia, irmãos, ela está repleta de um assunto chamado trabalho. Só para você ter uma ideia, todo o livro de Provérbios é sobre o desenvolvimento da sabedoria a serviço do trabalho. Todos nós temos responsabilidades. Somos crentes em Cristo, somos salvos pela graça e misericórdia do Senhor, somos salvos. Temos uma pátria nos céus. Cristo nos salvou. Amém, aleluia, glória a Deus. Mas a nossa vida, enquanto estivermos aqui, temos responsabilidades. Temos responsabilidades com Deus e temos responsabilidades aqui, nessa vida, na terra. São responsabilidades. Então, toda a Bíblia, ela nos mostra essa responsabilidade. Um comentarista histórico, ele observou que, possivelmente, a causa porque Paulo chamou a atenção desses irmãos, porque Tessalônica era a segunda cidade maior, a economia maior, por causa do seu portuário. Então, era um movimento muito grande. E muitos desses crentes de Tessalônica, novos convertidos, eles estavam indo para a Praça do Mercado, bem conhecido lá em Tessalônica. E eles estavam passando o seu dia apenas conversando. Apenas procurando saber qual é a conversa do dia. E não estavam se importando com o seu próprio trabalho. E isso chegou aos ouvidos de Paulo. Porque Paulo tratou do amor fraternal. Amem uns aos outros. Mas também Paulo estava preocupado com a vida deles secular. Eles estavam sempre perguntando o que é que está acontecendo, qual é a notícia do dia, qual a notícia da hora. Era praticamente a revista Caras, eles queriam saber a nova. E Paulo exorta esses irmãos a trabalharem, a viverem de uma maneira responsável. É semelhante ao que Paulo observou na vida dos atenienses, lá em Atos 17, 21. Abra, por favor, em Atos. Você volta um pouquinho, marca onde você estava, para Atos 17, 21. Atos 17, 21.
Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Paulo estava preocupado porque esses irmãos não estavam cumprindo com suas responsabilidades, com seu trabalho. Em outras palavras, irmãos, qual é a fofoca de hoje? Era isso que estava acontecendo. O povo de Deus, muitos, não todos, mas muitos daqueles, estavam perdendo tempo. E esse tempo estava custando caro para outros. Paulo fala ainda do trabalho também com as mãos. Você volta lá para 1 Tessalonicenses, versículo 11. E a diligenciadas por viver tranquilamente e cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Paulo chama a atenção daqueles irmãos que estavam simplesmente conversando, sem nada para serem edificados, e agora Paulo também os incentiva a trabalharem com as próprias mãos. Com as próprias mãos. Porque os gregos, eles viam o trabalho com as mãos como trabalhos inferiores, por serem, intelectuais. Eles viam o trabalho com as mãos como trabalhos inferiores. E eles não queriam trabalhar, mas Paulo era exemplo para eles, porque Paulo, para subsistir, ele era um homem que fazia tendas. Mas você está dizendo, irmão Jackson, o que tem a ver isso com o amor fraternal? Né? O que tem a ver isso? Porque Paulo está exortando esses irmãos a trabalharem. Olha, deixem de estar aí somente conversando e vão trabalhar. E deem atenção, valorizem o trabalho com as mãos. Porque Paulo sabia esse jeitinho deles, que eles não queriam trabalhar, queriam apenas estar de longe. Mas Paulo exorta, mas o que tem a ver isso com o amor fraternal? Tudo, irmãos. Por causa do amor de muitos ali, alguns estavam se aproveitando da vontade, da boa vontade dos irmãos que realmente queriam algo sério com Deus. Porque esses irmãos estavam acontecendo o que com eles? Esses outros que não queriam nada de responsabilidade. Estava chegando o dia de pagar suas contas. Estava chegando o dia que eles tinham que prestar contas. Estava faltando as coisas em casa. E o que estava acontecendo? Eles iam à procura daqueles crentes que amavam Deus, que queriam compromisso sério com Deus, que estavam praticando verdadeiro amor fraternal, sem interesse, sem pesar os irmãos. Então esses estavam chegando juntos. Isso chegou ao ouvido de Paulo. Não agradou a Paulo, não agradou a Deus essa atitude desses irmãos que estavam praticando tal coisa. Por isso Paulo os exorta a trabalharem. Esses tais estavam sugando os outros em nome do amor. Então o amor fraternal, irmãos, o amor fraternal, ele exige de nós que trabalhemos, que vivamos com diligência e com dignidade. Você está entendendo, irmãos? Toda a nossa vida, toda a nossa esfera cristã, ela tem pontos importantes que devemos cuidar, que devemos tratar. Segunda Tessalonicenses 3:2, vá para o segundo livro, 2 Tessalonicenses 3:2. 2 Tessalonicenses 3, versículo 2. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A coisa estava séria, irmãos. Mas Paulo, como servo de Deus, como ministro do Senhor, ele tinha o dever de exortar, de cuidar desses irmãos. Alguns comentaristas fizeram algumas observações interessantes sobre o que aqueles irmãos inativos tinham em mente.
É interessante, isso não está escrito, mas pela cultura daqueles irmãos, daquela cultura grega, alguns comentaristas eruditos, respeitados, e nós podemos ouvir muitas coisas a respeito hoje. Para que trabalhar tanto? Para que se afadigar tanto? Cristo está voltando. Cristo está voltando. Qualquer momento Cristo está voltando. Então, para que trabalhar mais? Para que me esforçar? Isso é um pensamento perigoso. É um precedente perigoso. Porque se eu não me empenho, se eu não me esforço, alguém vai ter que sofrer no meu lugar. Eu vou pesar para alguém. Então, como filho de Deus, como um salvo em Jesus Cristo, eu devo viver uma vida digna. Uma vida digna. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que trabalhar, porque eu amo o meu irmão. A parábola dos 10 talentos nos dá uma ilustração bem interessante. Você lembra da parábola dos 10 talentos? Em que o Senhor resolveu viajar para outro país e deixou seus bens nas responsabilidades de 3 servos. O primeiro servo, ele deu a ele 5 talentos, a outro 2, a outro 1. Vamos chamar esses 5 talentos de 5 mil reais. Porque talentos, na realidade, tem um valor grande, né? Mas 5 mil reais. Ele disse, eu vou viajar e quando voltar vocês vão prestar contas comigo. Então o Senhor viajou e aquele servo que pegou os 5 mil reais, ligeiramente ele foi trabalhar. Ele multiplicou aqueles 5 mil para 10. O outro servo disse, opa, pegou seus 2 mil reais, trabalhou, multiplicou, fez 4 mil. O outro servo pegou os 1.000 reais, pegou seus 1.000 reais e disse, oxe, meu Senhor é severo. Ele colhe onde ele não plantou. Então, vou pegar esse dinheiro, vou guardar. Então ele fez um buraco e enterrou. Quando aquele senhor, depois de muito tempo, voltou, ele foi à procura do que é seu. Então, o primeiro que recebeu os seus 5 mil, chegou lá e disse, o Senhor me deu 5 mil, 5 talentos, eu trabalhei, multipliquei, está aqui 10 mil. O Senhor, opa, beleza, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, eu também te colocarei no muito. Entra na alegria, entra no gozo do teu Senhor. O segundo foi olhar e disse, eu também trabalhei, eu me esforcei. O Senhor me deu 2 mil, não foi? Então está aqui. Mais 2 mil, 4 mil. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu te colocarei no muito, entra no gozo do teu Senhor. Não foi diferente com o primeiro? A cobrança. Então o terceiro chegou e disse, o Senhor me deu 1.000. E eu sabendo quem o Senhor era, severo. Então, está aqui seus 1.000. Aquele Senhor disse, rapaz, servo mau. Por que você não colocou nas mãos dos banqueiros? Eles tinham multiplicado esse valor. O que você acha que acontece? Como Deus vê alguém que não multiplica? Como Deus vê alguém que não desenvolve? Como Deus vê alguém que não se empenha na sua obra? Nós temos um padrão, irmãos, a alcançar, um padrão a viver, um padrão a ser desempenhado. Não temos justificativas de viver uma vida, muitas vezes, sem compromisso, relaxada, descompromissada. Não temos justificativas. Deus nos orienta, Deus nos exorta, Deus nos ajuda, Deus nos impulsiona a viver uma vida conforme a sua vontade.
está aqui tudo que precisamos para ter uma vida que agrada a Deus. A pergunta é: o que estamos fazendo? Eu tenho vivido uma vida que agrada a Deus? No tocante ao amor, eu tenho correspondido a Deus com a minha vida entre os meus irmãos? Eu tenho vivido uma vida digna? No texto de Tessalonicenses ainda, no versículo 12, ele nos diz: de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Sabe o que mais Paulo nos diz aqui? Ele está falando do nosso testemunho, tanto com os de dentro, quanto com os de fora. Nós temos uma responsabilidade imensa. Nós não representamos qualquer pessoa, nós representamos o Deus de todo o universo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que levanta reis e destrona reis, aquele que levanta império e destrói impérios. Nós temos um Deus todo-poderoso, nós temos o Deus que criou os céus e a terra, nós temos o Senhor das nossas vidas, nós temos o Senhor que salvou-nos da condenação. Nós temos um Deus que nos ama. E o mínimo que podemos e devemos fazer é correspondermos com a nossa fidelidade. É vivemos uma vida que o agrade, amando, nos esforçando, vivendo uma vida de um temente a Deus. Está aqui, irmãos, passos importantes para seguirmos. Hoje um novo desafio é nos lançado. Mais uma oportunidade nosso Deus nos dá. Mais uma oportunidade de vivermos uma vida que o agrade. Não importa a semana que passou. Se temos algo a melhorar, vamos buscar a ajuda de Deus. Está sendo difícil? Deus é o nosso socorro. Nosso socorro bem presente. Busque a Ele. Nós precisamos, irmãos, todos nós, dar ouvidos ao que nos diz a palavra de Deus. Se assim vivermos, se assim praticarmos, Deus vai ser glorificado. A igreja do Senhor vai ser edificada. E cresceremos unidos e fortalecidos no Senhor. Amém? Vamos orar, por favor. Peço que você baixe sua cabeça para orarmos ao nosso Deus. Santo Deus e eterno Pai, nós o louvamos e agradecemos por tudo. O Senhor bem nos conhece, nossos corações, pensamentos. O Senhor sabe todas as coisas. Eu peço que o Senhor abençoe a tua igreja, o teu povo, ó Deus. Peço que o Senhor nos fortaleça, nos ajude, nos oriente em tudo aquilo, ó Deus, que te agrada. Precisamos das tuas bênçãos, ó Deus, em todo o tempo. E o Senhor já nos tem abençoado. E te louvamos por isso, ó Deus. Mais uma vez nós o louvamos e agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.